Olá pessoal, como vocês estão? Hoje é mais um episódio do A igual a A, episódio 6, né, cujo título é Estudando Lógica Deontica, para não ficar parecido com o Marcos Bruso, que é um doutor em filosofia especializado em semiótica da cultura. E a gente vai falar um pouco, né, o que vai nortear aí é o caso Léo Lins, né? Vocês provavelmente já estão a par, pelo menos por cima do que aconteceu, né? Ele fez um show chamado Perturbador em 2022 e recentemente uma juíza, né, o Ministério Público processou ele por diversas tipologias de injúria e a primeira instância, né, do tribunal condenou ele a 8 anos de prisão. É uma multa altíssima, milionária mesmo, tá? Acho que é 1,4 milhões de reais. E obviamente isso vai dar um bafafá, né? E lógico que cabe recurso, quero falar bastante coisa hoje. E eu tava lá perambulando pelo Instagram e eu achei o reel do Dr. Bruso. Vou assistir com vocês aqui, né? Reassistir o vídeo, vocês vão ver provavelmente pela primeira vez. E eu vou fazer alguns comentários por cima, né, desse pequeno vídeo dele, tá? Abrir aqui o vídeo, esse aqui é o cidadão, tá? Esse aqui é o vídeo o trechinho que eu quero selecionar. Humorista preso porque fez piada. Essa é a visão de quem acredita que o direito de liberdade de expressão é um direito inalienável. E isso deriva de uma deontologia, ou seja, uma visão ou postura ética. Por exemplo, a crença de que seja devida a liberdade de expressão a qualquer custo, sobre a qual nenhuma lei humana de fato poderia vigorar. Sobretudo no espaço do humor, o humor não pode ser censurado. Bom, a má notícia para essas pessoas é que superamos a Idade Média, a escolástica, e hoje em dia se utiliza o consequencialismo como base para julgar o que a pessoa faz. Significando que não importa a sua intenção original, a minha intenção era não ofender enquanto eu ofendo. O que importa é que você ofendeu alguém. Por isso, obviamente, é julgado pelas consequências das ações, não das expectativas antes dessas ações. O que me faz pensar sobre o que está por trás desse esforço constante de luta pelo direito de ofender. E não é porque é humor que não se configura como racismo, porque uma das principais manifestações do racismo sempre foi o humor. Inclusive, o humor sempre foi a via expressa de diversos preconceitos. Então, o que temos de fato no Brasil é um embate de posturas éticas distintas. Os que acreditam na deontologia, um direito natural de uma suposta liberdade restrita de manifestação dos seus pensamentos, inclusive em piadas que ofendem os outros. Do outro lado, a postura ética consequencialista, que obriga que você, que seja bem grandinho, pense nas consequências da sua ação e adeque a sua ação frente às consequências previstas dela. Como talvez diriam Hobbes ou Rousseau, uma condição tão básica num contrato social. O humorista... Bom, desculpa a tortura, tá? Não é intencional, mas é porque o vídeo plasma isso. Aqui tem uma cacetada significativa de erros conceituais, uma cacetada significativa de um monte de problema, mas exatamente é para isso que o A igual a A existe. É pegar esses defeitos conceituais, esses problemas argumentativos, né, explicar pontualmente cada defeito dele e transformar isso numa exposição com fontes e citações e tal, exatamente para que os interessados em determinada área, obviamente aquelas que eu estudo, porque daí é onde eu consigo fazer algum tipo de pontuamento, possa não ficar parecido com a pessoa do vídeo, né? Então, se você não quer ficar parecido com o Marcos Bruso, né? Se você não quer ter esse nível argumentativo, quer falar coisas mais consistentes, assiste isso aqui que eu te ajudo, tá? Presta atenção. Inicialmente, eu vou separar isso aqui nos tópicos que ele vai falando, né? Então, o primeiro ponto aqui que ele traz... Humorista preso porque fez piada. Essa é a visão de quem acredita que o direito de liberdade de expressão é um direito inalienável. E isso deriva de uma deontologia. Ele vai usar aqui a deontologia como se fosse uma postura, uma crença. A gente sabe que não é bem isso a definição técnica da coisa, né? É sempre importante ressaltar que deontologia é uma área de estudo do campo da filosofia.
que vai trabalhar com proposições normativas, não necessariamente voltadas ao cunho ético, pode ser apenas questão de previsibilidade, coisa do gênero, mas sobretudo cunho moral e ético. Tá? Não é uma crença, uma postura, seja lá o que isso significa na cabeça do Marx, do Dr. Marx, mas já começou com a explicação errada, como se ele separasse a deontologia de um direito positivo que ele chamou de consequencialista. Né? Não, no direito positivo também existe a deontologia, até vou mostrar que o nosso direito penal, que é a única coisa que me interessa do campo do direito, é o direito penal, adoro, não sei por que ler essas coisas. E ele tem uma raiz, talvez por isso, muito voltada no aspecto romano, mas sobretudo no penalismo medieval. Tá? Apesar dele ter dito que superamos a Idade Média e a Escolástica, na verdade o nosso direito penal, que é utilizado para punir pessoas, ele não é consequencialista, na verdade esse treco nem existe, e ele é medieval, ele faz parte de todo um jogo medieval. O direito civil é um pouco mais voltado para a Antiguidade Tardia, ou seja, um pouco mais voltado para o direito romano. E a jurisprudência do Brasil, contrariando aqueles que acham que tem alguma ligação com a common law, ou seja, basicamente a maior parte dos historiadores do direito, que não são historiadores de ofício, mas apenas juristas de ofício, não conhecem muito bem a metodologia da história, então não sabem escrever livros de história corretamente, fazer pesquisas de histórias corretas. Não, nossa jurisprudência é um pouco diferente. Né? Na verdade não é um pouco diferente, não, ela é significativa diferente. Mas isso não é um mérito de hoje, não vou falar de jurisprudência hoje, não. Só vou corrigir as estranhezas do Dr. Bruso. Aí ele vai fazer um longo discurso, ou no caso aqui um mini discurso, sobre consequencialismo, e vai citar Hobbes e Rousseau, né, como defensores do consequencialismo. Não sei de que parte dos livros do Hobbes e Rousseau ele tira isso, mas ele vai, na verdade, fazer apenas uma citação, que é algo tão básico para o contrato social. Também não sei o que ele quer dizer com isso, porque o contrato social do Hobbes é diferente do contrato social do Rousseau. Agora, aplicando tudo isso ao contexto do caso Léo Lins, o que nós temos? Bom, primeiramente eu vou falar de lógica deôntica, tá bom? Uma área do estudo da lógica, uma área importantíssima do estudo da lógica, muito vinculado com a lógica modal também, que portanto é uma extensão da lógica clássica, né? Lógica modal alética, que nós temos uma modal deôntica. Né? E como vocês que gostam de lógica estão cansados de saber, né? Existe, assim como existe na lógica modal, os seus sistemas modais, na lógica deôntica, adivinha o que acontece? Sistemas modais deônticos, tá bom? O mais fraquinho deles, que eu até já deixei escrito aí de antemão, o DKR, ele contém apenas 2 axiomas, tá? O axioma 1 é que se φ é definido com... vai começar com a definição de φ, tal que φ é definido como uma tautologia, tá? Tautologia lógica, para relembrar, é aquilo que é verdadeiro em todas as funções e interpretações possíveis, tá? Então, se você for pegar, por exemplo, um φ implica φ, tá? Aqui eu estou usando uma letrinha grega, vamos escrever aqui do lado, vou até colocar uma outra letra, colocar roxo aqui, que depois eu vou apagar também isso aqui, porque não importa muito, pô, para além do que eu vou dizer agora. Então vai, eu escrevi um φ, vou fazer uma condicional aqui, tá? Φ implica φ, tá bom? Nossa, tudo cagado. Aí você vai, vamos fazer a tabela verdade disso aqui. Bom, a gente tem um átomo lógico só, que é φ, não é isso? E a condicional inteira, que é φ implica φ. A mesma partícula, o mesmo átomo, então aqui a gente vai usar como referência denotativa de um mesmo objeto. Então, se φ é verdadeiro, φ é verdadeiro, φ é verdadeiro, e a implicação inteira é verdadeira. Se for o caso de φ ser falso, então φ vai ser falso, o outro φ também vai ser falso, e a implicação também é verdadeira. Tá? E essas são as únicas 2 funções e interpretações que nós conseguimos extrair dessa fórmula φ implica φ. Então, se você consultar aí a sua tabela verdade da condicional, né, você vai ver que quando o antecedente e o consequente são verdadeiros, a implicação é verdadeira, e quando o antecedente e o consequente é falso, a implicação, ambos, né, são falsos, a implicação resulta em verdadeira na tabela verdade. Não é isso? O segundo axioma, esse aqui é o que dá todo o problema discursivo da lógica deôntica, todo o drama
constitui isso aqui. É o axioma 2 do DKR, que aparece em todos os sistemas formais do deôntico. Tá? Ali aquele Ozinho é o operador de obrigação. Então, se é o caso que é obrigatório que φ implica psi, então é obrigatório que φ, que implica é obrigatório que psi. Tá bom? Então, se aqui, essa implicação aqui, ó, se φ, então psi é obrigatório, é o caso que o φ vai ser obrigatório e o psi vai ser obrigatório. Tá? Isso aqui na estrutura formal. Só que acontece dois problemas nesse sistema DKR, e por isso ele é mais fraquinho mesmo, que é o paradoxo de Ross e do bom samaritano. Tá? O paradoxo de Ross aí recebeu sua homenagem, foi percebida por um jurista, né, Alf Ross, um dos grandes juristas do século XX, inclusive fica aí de recomendação para quem gosta de estudar direito, teoria e filosofia do direito. É o cofundador, junto com o Karl Oliver Krona, do realismo escandinavo, uma escola muito pouco conhecida no Brasil, mas interessantíssima, muito interessante mesmo, muito interessante. Recomendo que você leia os livros do Alf Ross, tá? Ajuda bastante. Ele vai dizer o seguinte, é que se você for fazer essa distributiva nas implicações, você tem um φ, um psi, um a, um b, um x, um y, mas em uma dessas duas partículas você tiver a atribuição semântica, em que é o caso que aquela atitude não é boa, ou alguma coisa aconteceu ali e você tem alguns problemas morais, né, e normativos, portanto, em uma dessas duas partículas, é o caso que esse evento imoral vai ser obrigatório. Por exemplo, o bom samaritano ajudou Paulo porque Paulo foi roubado. Então, se o bom samaritano ajudou Paulo, Paulo foi roubado. Se Paulo foi roubado, a gente tem uma tautologia. Só que daí, no axioma 2, no caso da obrigatoriedade desse evento, a gente deduz que há uma distributiva do operador de obrigatoriedade no antecedente e no consequente. E aí nós temos que é obrigatório que o bom samaritano ajude Paulo, porque o Paulo foi roubado, e é obrigatório que Paulo seja roubado. Puta, aí fudeu, né? Porque você vai ter uma coisa que é moralmente errada sendo obrigatória. Então esse axioma 2 aqui, ele precisa de muitas restrições e de axiomas auxiliares. Por isso que se você pegar um sistema S5, você vai ter uma constituição mais forte de operação, né? Se você for pegar os axiomas de S5, por exemplo, né, que é um sistema modal, aí DS5, né, que é um sistema deôntico mais forte, né, você vai ter repetições, por exemplo, desse φ sendo definido como uma tautologia, você vai ter aquilo que eu acabei de explicar, né, é o mesmo axioma, né, que se é obrigatório, que for o caso aqui de φ implicando psi, né, aí nós podemos implicar disso que o φ vai ser obrigatório e o psi também vai ser obrigatório, né? Fazendo aí o chuveirinho, né? Daqui e aqui, você vai ter essas duas coisas. Mas tem outros axiomas, por exemplo, se φ é obrigatório, então é o caso que φ é permitido. Você não pode ser obrigatório uma coisa que não é permitida, que é proibida. Como é que você vai cumprir a obrigação se você não pode fazer a coisa? Né? Nós temos também, né, que se é permitido que φ seja feito, então é o caso que seja obrigatório, que seja permitido que φ. Né? Então, se φ é permitido, obrigatoriamente ele é permitido. E um outro que lembra muito lógica modal também, né? Com certeza você já vai associar isso aí com Kripke, é o seguinte, né? Se φ é obrigatório, né, então é obrigatório que ele seja obrigatório. Vou colocar os dois ozinhos aqui, ó. Olha que gracinha. Né? Lembra muito aquele, bom, é o mesmo raciocínio, né? Se é necessário que há, então é o caso que é necessário que há. Não é isso? Se A é necessário, então é necessário que seja necessário que A. Esses sistemas tentam evitar esses problemas, tá, deônticos. Os filósofos
tentam resolver essas buchas aí em normas deônticas, tá? Porque que acontece? Você vai acabar gerando sistemas contraditórios, onde você vai ter uma proibição de um evento e a proibição do valor inverso desse evento. Isso é chamado, dentro da lógica deôntica, de antinomia de Bobbio, baseado no nome do Norberto Bobbio, né? Ele vai dizer o seguinte, que se φ é proibido e também for o caso que não φ for proibido, isso é uma contradição, né? Porque uma das definições da proibição é o seguinte, se uma partícula é proibida, a negação dessa partícula é minimamente permissível. Então, se, por exemplo, se φ é proibido, não φ é permitido. Mas aqui a conjunção não é assim, né? Aqui ela é, se φ é proibido, então não φ também é proibido. E isso resulta uma contradição, ou seja, é falso em todas as funções e interpretações possíveis, tá? Porque nós vamos ter valor verdade diferente. Se φ for verdadeiro, não φ é falso. Se não φ for verdadeiro, φ é falso. E na tabela verdade da conjunção, isso sempre vai resultar em falso. E aí, quando resulta em falso, nós temos uma contradição, tá bom? E por que que isso acontece, tá? Porque na lógica modal deôntica não existe a reflexibilidade do mundo, tá? Se você for pegar um mundo atual e os mundos possíveis, acessíveis ao nosso mundo atual, a fórmula que você for construir, a fórmula lógica que você for construir, ela não é reflexiva, ou seja, ela não volta para o mundo, tá? Ou seja, algumas fórmulas, as fórmulas em lógica modal, essas verdadeiras, elas são reflexivas, ou seja, elas são acessíveis ao próprio mundo. Mas na lógica modal deôntica isso nunca vai acontecer, porque você nunca tem um modelo ideal que é acessível ao mundo atual, tá? Seria o mesmo que dizer que o nosso mundo é melhor que ele mesmo. Seria o mesmo que dizer que você é mais velho que você mesmo. Significa dizer que você nasceu um ano antes da data que você nasceu. São fórmulas que não fazem o menor sentido, tá? Então, assim, alguns autores de lógica modal deôntica, eles aplicaram o princípio de reflexibilidade e os seus sistemas começaram a dar muitos problemas. E um pouco mais tarde se descobriu que na verdade não era possível aplicar reflexão quando estamos falando da interpretação deôntica, porque essa vai fornecer um modelo ideal que vai ser melhor que o nosso se as regras desse mundo ideal elas forem cumpridas, enquanto no nosso mundo atual elas não são 100% cumpridas a todo momento. Mas no mundo ideal sim. Aí vem uma discussão filosófica, se esse mundo ideal ele é de fato um mundo acessível ao nosso mundo, se a interpretação desse sistema é a melhor interpretação para discutir sobre a estrutura de nossa realidade e coisa do gênero. Mas eu não vou entrar nesses méritos. O que acontece é que ele vai dizer que superamos a escolástica, né? E não é o caso, tá? Na verdade, boa parte desse penalismo, como eu falei, é extraído de questões medievais europeias, tá? Fundamentalmente da Europa Ocidental. Mas para fechar aqui o tema do deôntico, né, a gente tem que tomar cuidado, então, quando a gente for construir essas normas aqui em sistemas deônticos, exatamente para a gente não tornar obrigatório uma atitude que a gente quer tornar proibida, tá bom? E, então, e é claro, você vai conseguir derivar algumas coisas dessa proibição e é incompatível, né? Sobretudo pelo fato de se você considerar ela falsa, né? Só que daí a gente tem um problema, porque se você considerar um P falso, né, vai dizer que não P é falso, tá? Então P é verdadeiro, não P é falso. Daqui, pela regra de dedução da lei de Duns-Scott, você deduz que isso aqui pode implicar absolutamente qualquer coisa, tanto verdadeiro quanto falso, tá? Isso aqui a gente chama de lei de Duns-Scott. Marcos Bruso, aqui ferrou, né? Porque eu falei lei de Duns-Scott, né? Você percebe que eu não disse lei de Thomas Hobbes, eu não disse lei de Jean-Jacques Rousseau, né? Eu disse lei de Duns-Scott, né? O escolástico superado há muito tempo, né? Parece que a lógica não acompanha muito a cultura woke do Instagram. As premessas da vida. Bom, o consequencialismo, que eu até deixei anotado, que ele não é um princípio universal para o tipo penal, mas um teorema de axiomas menores segundo um logos específico. É porque boa parte dos sistemas deônticos, a ideia de consequencialismo, ela simplesmente não existe, tá?
tá? Sobretudo pelo seguinte problema: se você tem a obrigatoriedade de um FII implicando a proibição de um PSI, tal que PSI dentro do seu sistema ele é controverso, imoral, então ele tem que ser proibido, é um comportamento que tem que ser proibido. Por modus ponens, você deduz, né, que se a obrigatória de FII é verdadeira, a proibição de PSI é verdadeira, tá? E aí nós temos uma proibição de FII, né, traduzido como hipótese. E se isso aqui for o caso, nós temos uma conjunção que é contraditória, porque se nós temos que a obrigatória de FII e a proibição de FII, então a coisa não é nem obrigatória e nem proibida, porque ela é obrigatória e proibida ao mesmo tempo, então nós temos uma contradição. Mas por que você colocou obrigatória de FII? É porque se formos analisar o ato pela consequência, ou seja, se isso aqui é uma coisa boa que é obrigatória, mas isso em algum momento, em alguma instância, aduz um FII que é proibido, significa que alguma coisa boa que a gente fez acabou trazendo uma consequência negativa. Só que se tudo que causa uma consequência negativa é proibido, esse obrigatório passa a ser proibido. E dentro desse argumento nós temos, por associação conjuntiva, uma regra de inferência, que a conclusão é que isso é obrigatório e proibido. E isso é uma contradição. Então não funciona no sistema a não ser por verdade, por vacuidade, ou seja, é um sistema trivial. Por isso que o consequencialismo não é anotado aqui. Mas ele não é anotado aqui, ele não é anotado só porque o João Pedro não quer, né? Ele é anotado no direito penal brasileiro, tá? Transpondo o juspositivismo brasileiro dentro do penalismo para um sistema um pouco mais formal, você vai ter vários axiomas e muitos mais teoremas, tá? Existem axiomas essenciais, tá? Axioma no sentido de que ele é uma fórmula primitiva, ela não é derivada de outra forma, tá? Aqui eu anotei 15. Existe um pouco mais, coisa de 30, mas esses outros 15 que eu deixei por fora, eles não são muito relevantes para o que eu quero comentar hoje com vocês. Por quê? Esses outros 15, eles são axiomas mais voltados para a decisão penal, da própria penalidade, ou seja, a proporção da pena, que tipo de pena escolher, a regressão e coisas do gênero, tá? Isso aí já é para quando a pessoa está condenada. Eu quero voltar um pouco antes disso, tá? Para caso ainda você está se avaliando se a pessoa vai ser condenada ou não. Existe uma especificidade totalizada em relação a isso. Então eu anotei esses 15 axiomas, você pode derivar vários teoremas deles. Eu vou falar um pouco a respeito disso, tá? E você vai ver que o direito penal brasileiro ele não é consequencialista, né? Ao contrário do que o Dr. Bruso está falando. Então, o direito penal não é isso que ele está falando. Vamos ver o que é o direito penal mesmo, tá? Em cima desses axiomas, dessas fórmulas primitivas. O primeiro axioma é o seguinte: lex speciale derogare generale, tá? A lei especial derruba a lei geral, tá? Esse primeiro axioma, que é muito importante, ele vai dizer que a especialidade da aplicação da lei no contexto concreto, ela é superior àquele tema legal mais generalista. Né? Por quê? Porque o tema generalista ele não especifica muito bem a aplicação da sua própria lei. Ele cria uma lei, mas ele não especifica todas as situações possíveis e as nuances possíveis dessa lei. Porque você vai ter, por exemplo, casos concretos, por exemplo, A1, né? A2 e você vai até AN, né? Um conjunto, vamos colocar finito de fórmulas, né? Até porque a ação humana não é infinita, não, naturalmente. E você tem uma lei que vai examinar cada uma dessas partículas. Mas qual que é o problema? O problema é que cada uma delas contém um número significativo de variáveis. E aí, será que a decisão vai ser sempre a mesma, dado o impacto dessas variáveis? Por isso você precisa da aplicação da especialidade. Veja bem, eu não estou dizendo que eu concordo com isso ou não, tá? Até porque eu não sou juspositivista. Eu estou dizendo que o direito penal brasileiro é assim, tá? Não é do jeito que o Marcos Bruso está descrevendo, tá? Isso é falta de estudo. Simples assim. Bem? O axioma 2. Né? Bom, acho que vocês conseguem entender o axioma 1. Né? Ele é até um pouco intuitivo. Você precisa da especificação para você entender se aquilo realmente se aplica ao caso ou se você tem uma aplicação mais genérica. E essa explicação genérica pode ser que não seja muito precisa, né? Exatamente pelo contrário.
O axioma 2 vai dizer que vai dizer sobre a tipologia da intencionalidade. A intencionalidade, ao contrário do que o Marcos Bruso diz, é muito importante para o direito, tá bom? É a famosa doutrina dos ânimos, tá? No que o Marcos Bruso diz, a intencionalidade ela não importa, né? Minha intenção não foi ofender enquanto eu ofendo. Foi isso que ele disse, né? Foi isso que ele disse no vídeo. Bom, no direito penal brasileiro isso é semanticamente falso. A intencionalidade é o início, a prerrogativa inicial, tá? São vários tipos de ânimos. Por exemplo, ânimos necandi é a intenção de matar. Ânimos caluniandi, a intenção de caluniar. Ânimos difamandi, a intenção de difamar. Ânimos injuriandi, a intenção de injuriar. Essas coisas são crimes, por exemplo, né? Mas você tem outros ânimos que não são considerados crimes no direito penal brasileiro. Por exemplo, o ânimo jocandi, a intenção de fazer uma piada. Animus consulendi, a intenção de dar um conselho. Animus criticandi, que é o que plasma a liberdade de imprensa e também plasma a liberdade desse vídeo, que é o ânimo de criticar, a intenção de criticar. Então, uma coisa, você critica ela, diz que ela não é boa, não é inteligente, não é suficiente. Não é bem a pessoa propriamente que você está oferecendo a crítica, mas sim as proposições que ela está emitindo. Então, ela emite uma proposição que o direito penal é consequencialista e vai dizer, não, estou criticando isso. Vou tentar provar que não é o caso que isso seja consequencialista. É o ânimos criticandi. A liberdade de imprensa é assim, quando o cara faz, por exemplo, uma paródia, ele está fazendo um comentário jocoso. Quando ele faz uma charge humorística, é um comentário jocoso. Quando ele faz um artigo de opinião criticando uma decisão do governo, é um artigo de criticandi, um ânimos criticandi. E esses não são considerados crimes no Brasil, pelo menos por enquanto. O axioma 3 diz que a lei primária, ela derruba a lei subsidiária. Por quê? Você tem as leis primárias, que são aquelas basilares, essenciais, aquelas que estão em voga. Só que às vezes a lei primária, por ser muito generalizada, ela não se aplica a contextos onde ela poderia ser aplicada, apesar de que o texto legal não diz isso. Aí vem o legislador, e sobretudo o Poder Judiciário também, que vai dizer o seguinte, né? Você tem situações onde a lei é subsidiária e a lei subsidiária vai ser aplicada. A aplicação dela pode ser expressiva ou tácita. Tácita quando ela não é implícita e expressiva quando ela é explícita. E essa lei subsidiária ela vai substituir momentaneamente a lei principal que é defeituosa. Se e somente se for o caso em que a lei primária é defeituosa, tá? Vamos supor que a lei primária tem um defeito de contradição, tá? Qual que é o teorema que a gente deduz aqui para fazer um argumento? Vamos supor que a lei primária, que eu vou chamar de A, é o caso em que ela implique numa contradição, tá bom? Ela é contraditória, ela tem um defeito. Então não tem como se aplicar uma lei contraditória aqui. Lembra que eu falei da antinomia do Norberto Bobbio? Pois então, tem que prestar atenção nisso. Porque daí você vai ter uma lei subsidiária S que não é contraditória. Vamos supor até que ela seja tautológica, né? Seja verdadeira em todas as funções e interpretações possíveis. O que nós temos? Se a gente tem o princípio, né, a partir desse axioma, de que a lei com defeito ela não vai ser usada e a lei de A é defeituosa, então não é o caso de A. Só que o S subsidiária não é defeituosa, então é o caso de S. E aí, para fazer a aplicação, que eu vou chamar de P, né, e utilizando a regra da prova condicional, a gente vai ter que P implica S. Né, fazendo a regra da prova condicional. Essa aqui seria a minha conclusão, por exemplo. Tá? Isso é um teorema que pode ser derivado desse axioma, tá bom? E é por isso que existe o axioma 3. Tá? Aí você vai ter uma outra lista imensa de axiomas. Né? Olha só, são 15. Tá? Eu vou tentar falar um pouco mais rápido deles, até para o vídeo não ficar muito gigante. Tá? Você tem o axioma de consunção, alternância, analogia e mais uma outra lista enorme. Tá? Esse axioma aqui de alternância, de consunção, eu não vou mencionar tanto eles aqui não. Agora esse aqui causa uma briga muito grande na jurisprudência, tá? Porque às vezes o legislador diz uma coisa, quer dizer, a lei diz uma coisa, mas o legislador diz outra. Então tem muitos juristas que são contrários a essa interpretação mais freelancer, tá? Ou freestyle. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Analogia, tá? Às vezes a interpretação da lei, você vai interpretar ela de maneira literal, de maneira histórica, o modo como ela é interpretada historicamente. Às vezes de maneira analógica, quando ela não é muito expressiva. Existem duas perspectivas. A analogia é boa, que fornece algum garantismo para o réu,
ou mamá, que oferta uma espécie de penalismo para o réu. Só que a gente tem um outro princípio no direito penal, que é na dúvida de decisão favorável ao réu, tá? Para você não ter perigo de condenar um inocente. É melhor soltar um culpado do que condenar um inocente, vamos dizer assim, né? Essa analogia que confere um malefício ao réu, ela costuma ser abolida do direito brasileiro, tá? Apenas a analogia que cause um garantismo ao réu é abolida, tá? Se a analogia ela for prejudicial, porque a analogia ela não é considerada uma interpretação forte no direito, existe uma hierarquia literal, legislativa, histórica e, por último, analógica. Tá? Então, se você for usar a analógica, é sempre em benefício do réu, nunca em malefício. Tá? Axioma 8, princípio de intervenção mínima. É porque o direito penal é muito violento, né? Você cerceia liberdades, às vezes em alguns países você até mata o réu, né? Ou deixa ele preso perpetuamente, aqui no Brasil não tem isso. Então, o axioma 8, ele diz o seguinte: você vai aplicar o direito penal, usar o direito penal só em circunstâncias onde há realmente necessidade. Onde não é para sanar desavenças, para discutir teorias sociológicas que não conseguem ser provadas de maneira científica, nada disso. É para você usar para casos realmente graves. Por isso, muitas pessoas são críticas à impunidade que existe no Brasil e a pena ser muito pequena. Porque se você vai usar para casos graves, você imagina que a penalidade tinha que ser grave também. O axioma 9 da lesividade, ele diz o seguinte: ele é baseado num princípio medieval do cognitionem ponem nemo partito. O que acontece? A lesividade, ela vai partir, esse axioma ele vai partir que assim, o direito penal ele está lá para punir pessoas que causam lesões fáticas, materiais e concretas a bens jurídicos importantes protegidos, tá bom? É um axioma grande, tá? Por isso que eu pulei alguns ali que não são tão importantes, só deixei anotado mesmo para vocês pesquisarem depois. Esse da lesividade é talvez o mais importante de todos. O bem jurídico ele tem que ser protegido, tá? Ele tem que ser de fato um bem jurídico. A coisa que o direito, a honra, por exemplo, a vida, a saúde, o patrimônio, a propriedade privada, o bem público, isso são bens jurídicos que são importantes e são protegidos. A gente tem bens jurídicos, eles de fato são bens jurídicos, mas eles não são considerados importantes. Por exemplo, uma nota de R$2, tá? Você vai ter, depois eu vou falar do princípio da bagatela. Você não vai conseguir prender uma pessoa porque ela te roubou um chiclete, por mais que seja propriedade privada sua, tá? Tem que ser um bem jurídico importante e que é obviamente protegido. E o crime, né, o fato definido como crime, ele tem que lesar, causar um dano nesse bem jurídico. Em alguma proporção, ele tem que causar um dano nesse bem jurídico. Aí então houve uma lesão. E aí é onde o direito penal entra, tá? E esse termo em latim é porque você não pode ser punido por opiniões e questões muito interiores suas, individuais. Existe uma lista que o axioma da lesividade, né, se você for deduzindo para teoremas, você vai ver que existem alguns casos que não podem ser teoremas do axioma da lesividade porque eles violam o axioma da lesividade. Por exemplo, atitude interna, né, um pensamento. Você não tem como você punir pessoas por pensamento. Condutas que ultrapassam o autor também não é o caso. Né? A pessoa, o autor ele é responsabilizado pela lesão que ele causou, não pela lesão que terceiros causaram num bem jurídico. Então, se 50 pessoas causaram lesões num bem jurídico, cada uma vai ser responsável pela lesão que fez, e não pela lesão de terceiros. Tá? Uma pessoa ela não pode ser punida pelo princípio da lesividade por conta da sua existência, ou seja, a sua condição ela denota algum desconforto no meio social. Foda-se. Não está tendo lesão, é apenas um dissabor do cotidiano. Eu adoro essa expressão. Desvio de conduta, um comportamento que ele é, de certa forma, desviante, ele pode ser considerado até imoral a partir de perspectivas filosóficas ou religiosas, mas ele é comum na sociedade. Tá? O direito penal ele vai muito pela comunicidade, ou seja, por aquilo que é comum. Tá? Então, situações que são pacificadas historicamente, elas nunca poderão ser crimes, porque senão elas estariam violando o axioma da lesividade, e para criar uma lei não pode se violar nenhum axioma, porque senão ela é uma lei inconstitucional.
O axioma 10, ele vai repetir uma coisa que eu acabei de dizer, normalidade social, ou seja, existem coisas que podem causar desconforto para certos grupos, mas são atos normalizados dentro da sociedade. Por exemplo, o ofício de humorista, tá? Ele remonta desde o período do bobo da corte, lá na Idade Média. Esses valores eles são importados no Brasil por via de Portugal no período da colonização e eles são normalizados dentro da sociedade, tá? Então, por mais que algumas pessoas fiquem irritadas com aquilo, é uma atividade normal. A atividade de policiais andarem armados, isso é uma coisa que existe há muito tempo. Algumas pessoas podem ficar desconfortáveis de estar em um recinto com uma pessoa armada, mas foda-se, não tem nenhum motivo para impedir isso, tá? O axioma 11 ele diz da fragmentação. O direito penal só versa a respeito dos fatos definidos como crime, ou seja, o direito penal ele não transcende para outras questões a não ser do seu próprio mérito. Isso é para não transformar o direito penal num monstro que controla tudo. Ele tem que ser o menor dos direitos. Ele tem que ser usado apenas para casos onde ele é muito necessário. O axioma 13, o axioma 12, desculpa, é o princípio da bagatela. O cara roubou um chiclete, o cara roubou uma nota de R$2, o cara te roubou um chinelo havaiano. É uma bagatela. Axioma 13, esse é um pouquinho chatinho de ler, tá? Formalidade e conglobância. É que assim, para que um fato seja definido como crime, ele tem que estar expresso na lei. E para que um ato seja associado ao crime, né, conectado ao crime, que aquele ato específico, concreto, que se deu no espaço, no tempo e um autor específico seja um crime, ele precisa de uma conjunção entre formalidade e conglobância. Tá? Então ele precisa do aspecto formal, que está expresso na lei, na doutrina, etc. E ele precisa de um aspecto conglobante, tá? Que vai englobar tanto outros potenciais crimes, como vai englobar também, né, ou conglobar, a tipicidade material, ou seja, tem que ter naquele julgamento a prova de uma delitação, de uma ilicitude material, ou seja, de uma lesão a um bem jurídico importante que é protegido pela lei. Se você só tiver a forma e não tiver a conglobância material, então você não tem a tipificação penal. Se você tiver só a conglobância, mas não tiver a forma, então você também não tem uma conjunção. Ambas precisam ser verdadeiras e estarem juntas, conjuntivamente. E a gente vai ver que em alguns casos isso já foi violado e está errada essa violação. Depois nós temos a intranscendência penal. Essa é importante, né? Porque a intranscendência penal vai dizer o seguinte: a pena ela não transcende. Você não pode ser responsabilizado por atos de terceiros. Tá? Ah, mas o cara incitou e tal. Aí é diferente. Você está cooperando com o ato. Se você não está cooperando com o ato, você não pode simplesmente gerar um processo, porque não é da sua competência, nem da sua conta. Entendeu? Não é porque você vai no Ministério Público, o Ministério Público vai conseguir ganhar todas as causas que você denuncia. Tá? E tem até promotor que ferra com a carreira por causa disso. E a pena não transcende. Entendeu? Se o teu vizinho bateu na esposa dele, não é porque você está morando do lado que você é punido também. Ah, mas você estava dormindo na hora e tá aí. O que eu tenho a ver com isso? Esse é um princípio muito importante também. E é claro, o axioma 15 vai dizer não retroação da lei. Se uma pessoa faz algum comportamento em 2022, em 2023 cria-se uma lei que pune esse comportamento, essa pessoa não pode ser punida hoje. Porque na época que ela fez, não era crime. Não tinha nem como ela cogitar a hipótese daquilo virar um crime. Então, a consequência que foi causada, Dr. Bruso, é irrelevante, tá? Bom, vocês estão vendo aí os axiomas que eu citei, nenhum deles versa sobre consequência. Na verdade, eles até versam sobre coisas que são anteriores à consequência e mais importantes que ela. A gente nem vê aqui a consequência sendo analisada, tá? E aí você poderia dizer o seguinte: ah, João Pedro, mas isso aí é opinião sua, né? Não tem como provar nada disso do que você falou e às vezes a interpretação dos juízes é do jeito que o Marcos está falando. Sabe quem também discorda do Marcos Bruso? A juíza que condenou o Léo Lins. Aqui, eu tô aqui na ação penal para falar da condenação dela e ela não vai falar da consequência, tá? Ela vai falar de uma outra coisa aqui, ó. Essa série do A igual A é muito divertida de fazer, tá?
Olha só, aqui ela vai assumir que o crime do Léo Lins não teve nenhuma consequência, mas continua sendo crime, tá? Ela vai dizer o seguinte: imperioso esclarecer que os depoimentos das testemunhas sobre não se sentir ofendidas ou discriminadas pelas falas do réu não interferem para a caracterização dos crimes, os quais consistem em crimes formais, isto é, que se configuram pela prática da conduta sem que seja necessário um resultado específico ou dano material. Bom, como a gente viu, inclusive isso é um problema da doutora Bárbara, a decisão dela viola aquele axioma que eu falei da lesividade, porque ela está assumindo aqui que não houve, tá, uma lesão do bem jurídico, né? As pessoas não se ofenderam, aquilo não é materialmente provável, tá? Não tem como provar que o Léo Lins fez lesão, tá? Só que daí a doutora vai dizer assim: mas isso aqui é um crime formal, basta que a pessoa faça conduta que ela está condenada. Você fala: João Pedro, eu acredito em você, não, doutora Bárbara. Bom, a doutrina, né, diz que na verdade você precisa da formalidade e da materialidade. Aí a Bárbara vai lá e diz o oposto: só precisa da formalidade. Ela cita a doutrina. O problema é que ela cita a doutrina do Leon. Pegar o nome aqui do cara, peraí, que é um nome difícil de pronunciar, tá? Leon Frégida, tá? E a doutrina dele, de que existem crimes que são puramente formais, tá, viola basicamente todos os princípios do direito penal brasileiro. Então não é considerado uma doutrina jurídica, tá bom? Ele tem apenas uma argumentação que é, digamos assim, marginal, tá? Ela não é adotada pelo direito, ela é até recente, tem alguns meses apenas, e ela não é adotada pelo direito, ela não é posição dominante, ou seja, o Código de Direito Penal e o Código Processual Penal não adota as teorias do Dr. Leon como teorias que servem para interpretar isso aí. Ela está usando isso aí por quê? Porque o Leon, ele é norme, ele é woke. Entendeu? Então ele vai fazer um direito woke, um direito onde a pessoa é racista mesmo intencionalmente, sem intenção, né? Não intencionalmente. Só que o direito penal brasileiro não é assim. Por isso que, já adiantando aí o tópico, essa decisão da Bárbara provavelmente vai ser destruída no STF, tá? O ministro em decisão monocrática, o ministro André Mendonça, já havia derrubado condenações de primeira instância contra o Léo Lins ano passado, tá? Mostrando que a decisão não se plasmava no direito, tá? Não se plasmava nos axiomas que eu ensinei para vocês hoje. E, no entanto, um juiz de primeira instância, agora uma juíza, volta a repetir, tá? Fazendo um paralelo ao caso do Ben Mendes, é muito normal. Ele faz a reportagem, a pessoa, o dono lá, processa na primeira instância da comarca de Betim, Belo Horizonte. Aí ele é condenado, leva para o STF. O STF já falou várias vezes que o trabalho do Ben Mendes não é ilegal. E não é para censurar os vídeos. Várias vezes, 5 vezes já, para ministros diferentes. A última vez foi o Barroso, e o Barroso até ficou bravo. Ele mandou um ofício pedindo para o juiz que condenou o Ben Mendes, no prazo de 10 dias, explicar por que esse juiz da primeira instância ignorou a decisão do STF. Por que ele foi contra a decisão do STF, sendo que ele não pode ir contra a decisão do STF. Veja bem, eu não estou concordando, estou dizendo que o direito brasileiro funciona assim. Com a Bárbara vai acontecer a mesma coisa. O André Mendonça vai derrubar isso aí, ele vai ser o relator do caso, e depois ele vai dar um prazo de 10 dias para a doutora Bárbara, e eu vou adorar ler a resposta dela, por que ela ignorou a decisão dele feita menos de 12 meses atrás. Acho que foi no segundo semestre do ano passado. Por que ela não usou a interpretação dele como válida, sendo que ela é obrigada a fazer isso, tá? Se ela quiser inverter a tabela, ela que vire ministra do Supremo Tribunal Federal. Sim, aí ela consegue inverter a tabela. Ela vai citar o STJ, que tem uma feminista lá, uma juíza feminista. O problema é que essa juíza também não se sobrepõe ao STF, mesmo sendo do Superior Tribunal de Justiça. E a argumentação dela é ridícula. Se você for pegar aqui a argumentação dela, ela vai falar assim, ó. Aqui tem a doutrina lá do racismo recreativo, da doutrina penal, que a doutora Bárbara cita, que não é doutrina penal, tá? É apenas uma teoria sociológica, que tem até problemas lógicos de definição. Olha lá, racismo recreativo não é o caso que ele se diferencie de outros tipos de racismo, mas tem uma característica especial. Caramba. Ou não se diferencia, ou se diferencia. As duas coisas não dá, doutor. Ela vai colocar assim, ó. Isso porque o ânimo jocante que eu mencionei
expressão latina que se refere à intenção de causar humor, etc., é de uma época em que piadas politicamente incorretas, com referências a uma lista sem fim de vítimas, né, loira, gorda, etc., eram admitidas, toleradas sob o fundamento da liberdade ilimitada do humor. Não, na verdade o ânimo jocandi, isso aqui não é a definição usual do ânimo jocandi, a definição de ânimo jocandi é o interesse de fazer jocandi, interesse de ser jocoso, de fazer piada e provocar o riso. Simples assim, isso é jocoso. Pega aí o termo jocoso no dicionário e vê se não é isso que eu acabei de dizer. Ocorre que nesta era consagrada aos direitos humanos, como a conquista da civilização, o ânimo jocandi é o recurso argumentativo dissonante da dignidade da pessoa humana. Não existe prova disso também. Ela cita só a Constituição Federal, mas a Constituição não dita se ânimo jocandi deve ou não ser usado. Tá? Não podendo ser tratado como habeas corpus perpétuo para prática de ofensa na terra sem lei, papapá. Tá? Ela fala aqui que o direito serve para pedir que o homem seja o lobo do homem, né? Vai citar o Hobbes, né? Provavelmente. Aí aqui é legal, ó, porque a Nancy, a ministra Nancy Andrighi, ela diz que a expressão ânimo jocandi é contemporânea da escravidão. Doutora, na mesma época que animus necandi, consulendi, criticandi, difamandi, injuriandi, isso tudo vai deixar de ser crime. E o oposto vai virar crime porque é contemporâneo da escravidão. É isso. Eu vou parar de ensinar... O professor de matemática vai parar de ensinar cálculos que foram desenvolvidos na época da escravidão, porque tem alguma coisa a ver com racismo, é isso? Que também já foi normalizada, tolerada e institucionalizada. Sim, obrigado por concordar com a gente. Foi institucionalizado isso aí. Tanto o ânimo jocandi quanto a escravidão. O problema é que a escravidão é imoral, o ânimo jocandi não. Por isso que o ânimo jocandi existe, a escravidão não. Também é dessa época e desse mesmo contexto social a horrenda, nefasta e anacrônica tese da legítima defesa da honra. Não, pera lá. Não é dessa época não, tá? Na verdade é da época em que a principal arma de guerra do ser humano era o arco e flecha, que o Gengis Khan usou para destruir tudo. A ideia de honra, você tem todo o direito de proteger a sua honra. Inclusive, dona Nancy, você deve se lembrar nas aulas de direito, a tese do cruzamento de delito. Entendeu? O cara te xinga, você xinga ele de volta, cruzou delito. Né? Então não dá ganho para ninguém. Não é isso? É a mesma coisa. Entendeu? Você vai fazer uma piada, você faz uma piada de volta. Não é nem delito para cruzar, mas também vida que segue. Se for difamação contra difamação, cruzou delito. Né? E aí ela vai entrar num ponto muito estranho aqui, ó, invocada por homens que ainda matam mulheres. Eu não sei qual que é a correlação de uma pessoa defender ânimo jocandi com matar mulheres. Por exemplo, eu defendo o ânimo jocandi e nunca matei nenhuma mulher. Agora, se você me associar com o assassinato de mulheres, isso pode ser interpretado no direito como calúnia, que inclusive é crime, que resultou na normalização e na tolerância institucionalizada da pena de morte, hoje tipificada como feminicídio. Eu queria saber qual que é a relação da pena de morte com feminicídio. Né? Qual que é a relação da pena de morte com feminicídio? Quer dizer que pena de morte só acontece contra mulheres? Ou ela usou pena de morte no sentido metafórico e esqueceu de colocar aspas aqui? Só Deus sabe. Bom, então utilizando pseudociência, a doutora Bárbara, como toda negacionista da ciência, o que é comum dos positivistas, né, tá violando aí as decisões. E aí também o vídeo do Léo Lins é de 2022 e a lei que a doutora cita é de 2023, como eu falei, a lei não pode retroagir, etc, etc, etc. Então assim, o Léo Lins não vai ser preso. Só se acontecer um milagre demoníaco para o Léo Lins ser preso, tá? Para as pessoas que querem que ele seja preso, ele não vai ser preso, muito pouco provavelmente, né? E a doutora Bárbara é muito culta, tá vendo? Ela cita o Wikipedia, né? Quer ver? Cadê o Wikipedia? O que ela cita? É que eu vou achar essa bodega. Aqui, ela disponível, Wikipedia, ela cita o Wikipedia, ela gosta bastante do Wikipedia. Né? É uma fonte segura para estudar direito, né? Todo mundo recomenda e tal. Tá? Então, assim, é uma situação engraçada, né? E aí o Marcos Bros, ele até postou ontem, né? Um textinho, aqui não. Ele tá meio incomodado, assim, né? O fato da... Tem muita gente aqui que é contra, né? Tá apoiando a liberdade de expressão,
e um monte de coisa, gente criticando aqui a opinião do Bruso, né? E eu adoro quando isso acontece, eu adoro quando um formador de opinião é completamente ignorado e questionado pelo cidadão comum, tá? Isso me deixa absurdamente feliz, né? Vou até ler um texto do Jean aqui, ó. Meu professor de história, já foi meu professor de história e é um grande defensor da liberdade, né? Um professor de história de direito, olha só que coisa rara. Ele escreveu assim na Gazeta do Povo em 2021. Eu vou ler para vocês. Bizarro mundo este em que vivemos. Tínhamos como certo, há menos de uma década, que a opinião pública, imprensa e formadores de opinião, os bem-pensantes, eram coisas inseparáveis, condenadas a viverem e a permanecerem juntas até o fim dos tempos. Inesperadamente, no entanto, a opinião pública tornou-se um campo de batalha, a imprensa tradicional entrou em colapso e os formadores de opinião, os defectíveis especialistas, foram lançados num quase ostracismo. Tais seres, inclusive, que se tinham e eram tidos socialmente em alta conta, foram condenados a falar praticamente uns para os outros e, o que é pior, se viram, num passe de mágica, substituídos por uma personagem inusitada, que, embora prevista na trama das sociedades democráticas, tardou a ter mais voz no espetáculo, o cidadão comum. Lançando mão das facilidades comunicacionais propiciadas pelas novas tecnologias da informação, donas e donos de casa dos mais variados cantos atiram-se numa aventura de tons iluministas. Usaram de sua razão, de seu bom senso, esclareceram-se, saíram da menoridade e resolveram marcar presença no debate público. Uma vez aí instalados, descobriram similares e seguidores, muito similares e muitos seguidores. E isso sem nunca recorrerem à autoridade dos títulos acadêmicos ou à chancela dos bem-pensantes. Ao contrário, a legitimidade do que se dizem é retirada da adesão dos tais similares e seguidores, da gente que compartilha de um mesmo universo de valores, cristãos, familiares, patrióticos, valores comumente julgados presíveis e grosseiros pelo que se querem protagonistas esclarecidos, os bem-pensantes. A emergência dessas novas personagens no debate público e a tal guerra de narrativa que se instalou no espaço virtual é, no entanto, somente um dos sintomas de um mal de enormes proporções que há tempos, e não crescendo, vem comprometendo a estabilidade das sociedades ocidentais. Já escreve bem pra caramba, né? O divórcio entre o grosso das populações nacionais e suas elites políticas, econômica e, sobretudo, intelectual. Para se ter uma ideia do tamanho do embrulho e de como o mesmo evoluiu rápido e numa direção inusitada, vale uma breve comparação. Em 1994, poucos dias antes de morrer, o historiador americano Christopher Lasch finalizou seu premonitório A Revolta das Elites e a Traição da Democracia. A obra, tida por muitos como o Testamento Intelectual de Lasch, propôs uma ampla reflexão sobre o futuro da democracia ocidental. Melhor, sobre as soluções democráticas para um impasse inédito vivido pelas sociedades ocidentais, o crescente distanciamento entre as elites e os estratos médios e baixos da população, entre os que ocupam o topo da pirâmide social e as ditas maiorias silenciosas. Lasch parte de uma constatação curiosa. A outrora temida revolta das massas, tidas como mesquinhas, ignorantes, imediatistas e descompromissadas com interesses nacionais, deu lugar, no ocaso do século XX, há uma outra revolta, a das elites igualmente desterrorializadas, afastadas dos interesses das repúblicas e avessas aos ditos valores nacionais. Essa revolta das elites globalizadas e o seu crescente descompromisso com o bem comum deixou as sociedades ocidentais acéfalas e cínidas. De um lado, as massas apegadas a valores familiares e nacionais, ciosa de sua moral e ansiosa por vê-la defendida por aqueles que ocupam o topo da hierarquia social e que, aos seus olhos, deveriam ser os guardiões do modo da vida tradicional. E de outras elites hedonistas que cultuam as formas marginais e alternativas de vida e que enxergam os antigos valores familiares e nacionais como coisa retrógrada, defendida por gente rústica e politicamente incorreta. Diante de tão radical ruptura, decisiva para os destinos das sociedades ocidentais, Lasch questiona se é possível sair do impasse, preservando os valores que norteiam a democracia. Que caminho podemos tomar? Um quarto de século mais tarde, em 2020, ou seja, depois da emergência da democracia liberal de Orbán, de Brexit e do sucesso de Trump, que ainda ecoa na América, da Polônia católica de Jarosław Kaczynski, da barulhenta revolta dos coletes amarelos e de tantos outros fenômenos sociais aparentados, como a eleição de Bolsonaro, Christophe Guillo, geógrafo da França periférica, retornou ao tema no seu
no seu O Tempo de Gente Comum. E o que se encontrou, se não responde inteiramente às inquietações de Lasch, não deixa de ser esclarecedor sobre os rumos que as coisas tomaram desde 90. O divórcio que se anunciava de fato consumou-se. As elites se distanciaram mais e mais das tradições e valores do senso comum e do bem público. A gente de baixo, todavia, não aceitou passivamente o desamparo material e cultural em que quiseram lançá-la, o desprezo sistemático pelo seu modo de vida. Ao contrário, ela rebelou-se, ganhou autonomia, ascendeu ao debate público, fez ouvir a sua voz, o que mais tem afligido a gente do topo. Encontrou mecanismos eficientes para levar ao poder líderes que expressam as suas pautas, líderes que menos controlam seus seguidores do que são controlados por ele, salienta Julie. Bom, eu acho que vocês entendem, né? Tem aqui mais um trechinho aqui, que eu não vou ler. Bom, agora o Marcos Bruto está percebendo que o cidadão comum não vai aceitar críticas ao seu modo de vida, a grosso modo, engolir isso e ficar por isso mesmo, tá? Bom, espero que eu tenha sido útil para falar um pouco sobre esse assunto tão complexo. Espero que o Léo Lins consiga se resolver na justiça e volte a fazer shows, tá? Eu gosto do tipo de humor dele. Agora, recomendação de leitura. Notes of Deontic Logic, Nino Cocciarella, vai falar dos sistemas de lógica deontica aqui, é muito importante, tem as formulazinhas para você estudar. Olha lá que gracinha, adoro o texto de lógica, sempre tem as letrinhas bonitinhas. Curso de Direito Penal, do Rogério Greco, lê isso aqui também, tá? O volume 1 tem 915 páginas, os outros 2 volumes são menores, mas esse primeiro é o mais legal, porque é a parte geral mesmo. Uma outra coisa interessante que eu recomendo que vocês leiam, Microfísica do Poder, do Michel Foucault, outrora muito prestigiado na academia brasileira antes da pandemia. Foucault era um grande crítico das ameaças sanitárias, estratégias de controle, docilidade e utopia dos corpos. Bom, aí veio a pandemia e os nossos intelectuais ficaram entre defender Foucault e, portanto, criticar as medidas do governo de controlar os corpos das pessoas em ameaças sanitárias, ou defender as ameaças sanitárias e as estratégias do governo para controlar os corpos. Escolheram quem paga a conta, não é Foucault, é o Estado. Então Foucault está meio sumido, anda meio sumido já tem para baixo de 5 anos, mas é um pensador muito interessante, e ele vai falar aqui no Microfísica do Poder da domesticação dos corpos. O Léo Lins tem um comportamento desviante, com certeza, a mente dele é desviante. Ele ri de coisas que naturalmente são tristes. Ele consegue fazer pessoas rirem das suas próprias tristezas. Então o Léo Lins precisa ser domesticado, porque o Estado ele faz um discurso de poder, onde ele controla todas as massas anônimas. É por isso que o cidadão comum se revoltou, inclusive, quando os intelectuais se associaram ao Estado. Algo que Foucault consideraria abominável e antiproducente para a intelectualidade, que devia ser tão distante da burocracia estatal, como outrora já explicou Max Weber, no Político e Cientista. Só que será que realmente o Estado vai conseguir domesticar o Léo Lins? Porque isso implica domesticar milhões de pessoas que são fãs do trabalho dele. Será que essas pessoas não vão se revoltar perante isso? Fica aí a questão. É um livro curto, um livro bom, fácil de ler, tem em língua portuguesa. Sobre esse comportamento estatal de querer pressionar e controlar as pessoas, existem algumas doenças de saúde, doenças de saúde é foda, algumas doenças mentais que fazem com que a pessoa tenha uma histeria, uma vontade grande de controlar a vida alheia, tá? Faz parte dos estudos de psicopatia, psiquiatria, psicologia clínica. Tem um livro muito bom também em língua portuguesa, Ponerologia, Psicopatas no Poder, do psiquiatra polonês Juraj Lobaczewski, publicado pela Vida Editorial, um livro curto também, você encontra em PDF na internet, pode comprar, que eu recomendo. E vai te ajudar a ter uma ideia do tipo de comportamento dessas pessoas autoritárias e como desequilíbrios químicos podem causar isso. E comprimidos pequenininhos de 25 mg resolveriam esse problema em menos de um mês. Tá? Então é um livro muito bacana. E agora um outro que é mais recente, né? Ele foi publicado em 2022, é um livro bem recente, é um livro do jurista Jean-Henri Chotel. Infelizmente não tem tradução para o português, tá, ainda. Essa aqui é a versão em francês, La démocratie au péril des prétoires, tá? Tradução livre seria Democracia ao perigo dos tribunais, né, que ele fala, né? De l'état de droit au gouvernement de juger, né? O Estado de Direito ao governo, à governança dos juízes, né? E vai mostrar como lá na França, né, os juízes também são bem parecidos com aqui do Brasil. Ele não vai falar do Brasil, vai falar só da França, mas é possível fazer esse paralelo. Onde as leis
criadas pelos representantes do povo estão sendo substituídas por decisões pessoais e interpretações filosóficas dos juízes. Está mudando completamente a Constituição da França. E algumas coisas que na lei é dito expresso que não é o caso, que aquilo é condenável, as pessoas estão sendo condenadas. Então é um estudo feito em 2022 do Chotel, que se baseia sobretudo na França de Macron, né, que é um período bem progressista. E ele vai falando das causas, ele fez investigações do porquê tem tanto juiz de esquerda. É um livro fenomenal. Infelizmente sem tradução para o português, tá? Mas se você souber francês, recomendo que leia. Foi publicado pela Gallimard, a mesma que publica René Girard, Foucault e tantos outros, tá? E fica aí de recomendação de leitura para vocês. É isso, então por enquanto é só. Um forte abraço e até a próxima.